Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Última semana de 2020 começando, é um grande prazer ter você por aqui. O que rolou no final de semana? Eu te conto agora. Começo pelo Brasileirão Série A. E eu não podia deixar de dizer, segue o líder. O São Paulo tem 7 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que agora é mais uma vez o Atlético Mineiro. O Flamengo em terceiro também tem 49 pontos. Inter 47, Grêmio 45 e Palmeiras 44 fecham o G6. O Fluminense aparece com 40 em sétimo lugar. Santos e Corinthians têm 39. O Ceará aparece com 36. Atléticos Paranaense e Goianiense têm 34. Bragantino em 13º, 31. Fortaleza também 31. Sport 29 e Bahia 28. No Z4, Vasco também tem 28. O Goiás é 18º com 23. Botafogo também 23 em penúltimo lugar. E o Lanterna agora é outro, o Coritiba, que tem apenas 21 pontos feitos até aqui. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Pelo menos não em 2020, porque esta foi a última rodada do ano. E Vasco e Botafogo vão pra virada, na zona da degola. Tá ficando meio complicado já pros 3 últimos colocados nessa reta final de competição. Assim como já é possível vislumbrar o campeão. Com 7 pontos de vantagem, é muito difícil que alguém alcance o time de Fernando Diniz, principalmente pelo futebol apresentado, tanto pelo possível campeão, quanto pelos times que brigam contra o rebaixamento para a Série B. Na rodada, o Atlético Mineiro venceu por 2-0 o Coritiba no Mineirão. Fortaleza e Flamengo ficaram no 0-0 e já a gente fala mais sobre o lance bizarro que aconteceu nessa partida. O Goiás venceu o Sport por 1-0 com muita reclamação por parte do Sport. O Fluminense perdeu em casa 2-1 para o São Paulo no Maracanã, que agora tem um novo dono, e ele se chama Brenner. O Botafogo perdeu mais uma e foi a primeira derrota para o Corinthians no Newton Santos, 2-0. O Bahia também perdeu em casa para o Inter, 2-1. E Abel consegue cumprir o seu papel no Colorado, manter o time brigando por vaga na Libertadores. O Palmeiras venceu o Bragantino por 1-0 no Allianz Parque. Santos e Ceará ficaram no 1-1 na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense derrotou o Vasco por 3-0 e o time de Sapinto mostrou deficiências em todos os setores do campo. O Grêmio, poupando jogadores, venceu por 2-1 o Atlético Goianiense. Falando então sobre o que viralizou na rodada, o Brasileirão se despede de 2020 com queda de atacante na hora de bater o pênalti, habitual reclamação contra a arbitragem e atacante chorando, seja por alegria ou tristeza. E teve provocação do pior time do mundo mais uma vez. Começo falando sobre o Me Segura Senão Eu Caio. O Pedro foi cobrar um pênalti na partida contra o Fortaleza e escorregou, bateu com os 2 pés. O resultado? Pênalti anulado corretamente, porque evidentemente é contra a regra bater um pênalti com os 2 pés. Se o governo do Rio abrir uma licitação para vender o Maracanã, o único dono possível será Brenner. O atacante do São Paulo, que já tinha marcado 3 contra o Flamengo, voltou a mandar e desmandar, agora diante do Fluminense. Marcou 2 gols e deu a vitória para o tricolor paulista. Agora, nessa rodada, tinha alguém muito animado com as festas de fim de ano. Se tinha alguém interessado em acabar logo com o jogo entre Botafogo e Corinthians, esse era o árbitro Heber Roberto Lopes. O rapaz do apito se empolgou na hora do apito final. Nem mesmo os corintianos, que venceram por 2-0, estavam tão enérgicos. Enquanto isso, o máximo que o clube carioca ganhou foi uma proposta para ser sócio do Ibis. O pior time do mundo não deu desconto para Vasco nem para Botafogo. Acostumado a tripudiar com os grandes clubes que atravessam fases ruins, o Ibis pediu nas redes sociais para o Vasco ensinar como faz para perder tanto. Enquanto isso, ofereceu sociedade ao Botafogo. Como de costume, as brincadeiras logo chamaram a atenção dos rivais, que passaram a zombar com o fato de tanto o Vasco quanto o Botafogo virarem um ano na zona de rebaixamento. A fase não é boa e o Ibis não perdoa. E para encerrarmos esse giro pelo final de semana no Brasileirão, quem é vivo sempre aparece. Após incríveis 10 jogos sem balançar as redes, Thiago Galhardo enfim marcou. De pênalti, é verdade, mas vai falar pro Pedro que isso é fácil.
Galhardo garantiu a vitória do Inter sobre o Bahia por 2-1 e ainda reassumiu a artilharia isolada da competição, tendo marcado 17 vezes no Brasileirão. Ano que vem a gente volta então a falar sobre o Campeonato Brasileiro. E a gente se encontra amanhã, terça-feira, com muito mais por aqui. Espero por você. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM.